Irmãos, graça e paz. A Bíblia diz que você e eu somos naturalmente pecadores. Isso não é uma pergunta. Será que você é pecador? Isso não é uma meditação. Vamos considerar, será que somos quando fomos o que somos? Isso não é um pensamento. Isso é um fato. Eu e você somos e nascemos naturalmente em pecado. Ninguém é pecador porque peca. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Você não se torna um pecador depois que você pecou. Você peca porque você é um pecador. Amém? Você entende isso? Quando Davi escreve em Salmos capítulo 51, versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu. Ele não estava falando necessariamente de algo que a sua mãe tinha feito de errado, mas ele estava falando de um cenário natural que ele nasceu, em pecado. E ele compreendeu que todo o pecado na vida dele não era por causa necessariamente de uma atitude ou de uma omissão que ele fez, mas que todo pecado na vida de Davi era de uma natureza que ele recebeu. Hoje eu queria que nós falássemos a respeito de 3 figuras nas Escrituras: Adão, Abraão e Jesus. E qual a relação que Adão, Abraão e Jesus têm? Eu tenho absoluta convicção que, se não todos, quase todos que estão aqui, sabem quem foi Adão, quem foi Abraão e, logicamente, quem é Jesus. Mas quando nós olhamos para Adão, quando nós olhamos para Abraão e quando nós olhamos para Jesus, com relação ao pecado, o que as palavras do Senhor, pelo seu Espírito, podem nos revelar? Em Adão, você pecou. Você não pecou quando você cometeu sua primeira mentira. Você não pecou quando você fez seu primeiro adultério. Você não pecou quando você fez seu primeiro furto. Você não pecou pela primeira palavra torpe que saiu da sua boca. O primeiro pecado que eu e você cometemos não foi cometido depois do nosso nascimento. Mas o primeiro pecado que eu e você cometemos foi um pecado cometido em Adão. Pois todos nós estávamos em Adão. E todas as atitudes de Adão, enquanto estávamos em Adão, gerou consequências para nós. Por exemplo, eu tenho aqui, no segundo banco, 2 gerações minhas. Eu tenho meus pais e eu tenho meu avô. Bem, a minha mãe, nós sabemos que não é recomendável que uma mulher beba bebida alcoólica quando ela estiver grávida. Nem fume quando ela estiver, na verdade é recomendável em lugar nenhum, mas eu estou falando quando ela estiver grávida, os médicos, mesmo para aqueles que têm esse costume, dizem: não faça isso porque isso pode afetar o bebê. Portanto, enquanto a minha mãe estava grávida de mim, enquanto eu estava nela, se ela fumasse, se ela bebesse, isso traria reflexos diretos na minha vida, sim ou não? Sim. Mas depois que eu saí dela, se ela decidir hoje, eu aqui, e ela falar: hoje eu quero fumar, hoje eu quero beber, isso vai trazer reflexos diretos na minha vida, sim ou não? Não. Por que não? Porque eu não estou mais nela. Mas enquanto eu estava nela, tudo o que aconteceu com ela gerou reflexos em mim. E em algum momento também eu estive nela, mas eu não estive só nela, eu também estive no meu avô. Bem, vocês querem ver que eu estive no meu avô? Se meu avô, com 15 anos de idade, tivesse morrido, eu tinha nascido? No caso, ele teve filho depois dos 15. Ele teria nascido? Eu teria nascido? Não. Por que eu não teria nascido? Porque eu estava nele. E, portanto, a minha existência dependia dele. Vocês sabem por que eu tenho essas aberturas aqui?
Isso aqui é porque eu estive nele, este senhor calvo aqui. E quando eu saí dele, eu já saí com genes dele. E por causa dos genes que eu saí dele, é porque eu tenho isso aqui. Portanto, enquanto estamos nos nossos ascendentes, recebemos as características e as penalidades positivas ou negativas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nossa, você é a cara do seu avô, por quê? Porque um dia você estava nele, e você saiu dele e pegou características dele. Vocês estão entendendo? A Bíblia vai dizer que um dia todos nós estávamos em Adão, porque de Adão, se você caminhar numa genealogia, por exemplo, no livro de Lucas, vai falar da genealogia de Adão até Jesus. Ele vai dizer, então Adão teve um filho, e esse filho teve outro, e teve outro, e teve outro, e teve outro, e teve outro. Portanto, todos nós estávamos em Adão. Quando Adão estava no Éden, no jardim das delícias, ali o Senhor derramou sobre ele prosperidade, pois o Senhor o abençoou. Ali o Senhor colocou ele no jardim de delícias, e o Senhor disse para ele, há duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse para ele, de toda a árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Quando o homem foi criado, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E esse foi o desígnio de Deus, criar o homem à sua imagem, criar o homem à sua semelhança. Mas se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, pós-pecado, pós-Caim e Abel, com o filho agora chamado Sete, em Gênesis capítulo 5 diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas então o homem teve um filho, mas esse filho não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse filho foi criado à imagem e semelhança de Adão. E o filho de Sete também foi criado à imagem e semelhança de Sete. E Sete era a semelhança de Adão. E o filho de Sete, Enos, foi agora criado à semelhança de Sete, que era semelhante a Adão, e assim doravante. Portanto, quando Adão comete o pecado, onde estava eu? Onde estava o Marcos? Onde estava o Rafael? Onde estava o Davi? Em Adão. E quando Adão peca, uma natureza de pecado, a morte, no corpo, na alma e no espírito, é trazido sobre Adão e, portanto, sobre tudo aquilo que é gerado a partir de Adão. Em Adão você pecou. Em Adão um tumor foi plantado. Em Adão a morte recebeu autoridade para reinar. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 22, olha o que diz a parte A do versículo. 1 Coríntios 15, 22. Quem achou, diga amém? Amém. Vou esperar um pouco mais, que não todos acharam. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Olha a parte A desse versículo. Porque, assim como todos, que está escrito na sua Bíblia, morrem. Aonde? Portanto, nós temos três palavras-chave aqui. Todos morrem Adão. Onde é que a nossa morte foi estabelecida? Em Adão. Todos morrem em Adão. E esse é o princípio aqui da parte A do versículo. Se você for um livro anterior, Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6. Perdão, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Qual foi o homem que entrou o pecado no mundo? Adão.
E pelo pecado, entrou por consequência porque o salário do pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Pois bem. Mas o Senhor, no seu desejo eterno de buscar levar o homem a ser a imagem e semelhança do seu Filho, na história nos mostra que trouxe uma solução para isso, que trouxe um remédio para isso. Mas o justo juiz precisa ser justo. Nós não sabemos quanto tempo depois de Adão, mas em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, diz que havia um homem numa região chamada Ur dos Caldeus, chamado Abrão neste momento ainda. O seu pai e o seu avô eram idólatras. Eles serviam aos deuses da região dos caldeus, que era a região babilônica. Aquela região, uma região muito antiga, era a região do Sinar, que era onde foi construído a Torre de Babel. Essa era uma região extremamente idólatra, e ali era a família de Abraão. A Bíblia não diz o porquê, ou o que Deus encontrou em Abraão. A Bíblia não diz o que o Senhor viu em Abraão, mas a Bíblia diz que de repente ele chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e ali te abençoarei. Mas ele não para apenas aí. No versículo 3 de Gênesis capítulo 12, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora ele começa a revelar o evangelho dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor não chama ele para uma promessa para a sua família, mas ele diz que por intermédio dele, uma bênção tal chegaria não apenas sobre os seus descendentes, mas sobre a bênção dele chegaria sobre todas as famílias da terra. Chegaria sobre a minha família, chegaria sobre a sua família, chegaria sobre a família do seu vizinho, chegaria sobre a família de todas as pessoas da terra. Essa foi a promessa que Deus disse para ele: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Nós sabemos que os judeus vêm da descendência de Abraão, mas nós sabemos que todas as famílias da terra não são abençoadas pelo povo judeu. Pode ser que um ou outro país seja benéfico pelo povo judeu. Por exemplo, os palestinos não entendem estar sendo abençoados pelos judeus. Aqueles que moram na região da Arábia Saudita não entendem estar sendo abençoados pelos judeus. O Líbano, que é inimigo de Israel, não entende que eles são abençoados pelos judeus. Portanto, ainda que o povo judeu seja um povo que esteja abençoando muitas famílias da terra, mas não são todas as famílias da terra que são abençoadas pelos judeus. Portanto, logicamente, o texto não está falando a respeito de uma bênção que um povo traria para as famílias da terra. Mas aqui o que o Senhor estava falando, e de que modo, e quando seriam abençoadas todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Em Gênesis, abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 14. O Senhor agora amplia a revelação a Abraão. Gênesis 28, 14. Que diz: e a tua semente será como o pó da terra, falando a Abraão, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e a sul. Agora preste atenção nisso. Ele agora amplia para duas. Em Gênesis 12, 3, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas agora em Gênesis capítulo 28, versículo 14, ele diz assim: em ti e na tua semente, em algumas traduções, e na tua descendência,
serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora ele amplia, dizendo que não apenas em Abraão, mas por Abraão e por intermédio de um descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui o Senhor começa a revelar um propósito para todas as famílias da terra, iniciando-se pela geração de Abraão. Quando Noé sai da arca, o Senhor mostra ali que essa bênção viria. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o Senhor mostra que viria pela descendência de Sem. Então é como se tivéssemos uma grande árvore genealógica e agora entramos em Sem. Mas Sem, existem diversos descendentes dele. E de repente, dentre tantos esses, temos um, Abraão. E o Senhor fala agora é por intermédio de Abraão. É verdade que muitos anos depois, o Senhor mostra que esta promessa desse descendente, dentre todos os descendentes de Abraão, dentre todas as 12 tribos de Israel, ela viria por intermédio de um descendente, de uma tribo, que seria a tribo de Judá e que seria um descendente do rei Davi. Mostrando o Senhor um afunilamento de revelação, de que um dia ele enviaria um descendente de Abraão, que por intermédio desse descendente de Abraão, não apenas os judeus, mas todas as famílias da terra, de alguma maneira, seriam abençoadas por intermédio desse descendente de Abraão. Que a promessa não era uma promessa para um povo, mas era uma promessa para todas as nações da terra. Que a promessa não era uma promessa para uma nação, mas a promessa era uma promessa para todos os gentios, para todas as nações, para todas as famílias da terra. Quem seria este descendente que há tantos anos antes o Senhor disse a Abraão que um dia, em ti e na tua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra? Nós sabemos que esse descendente é Cristo, o Messias. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, o evangelista Mateus escreve agora uma carta aos judeus, pois o evangelho de Mateus foi direcionado a judeus, a fim de mostrar quem era o Messias, quem era o Cristo, quem era aquele que Deus disse que seria o descendente de Abraão, quem era aquele que Deus disse que seria o descendente de Davi, quem era aquele que cumpriria uma nova aliança, quem era aquele que eles deveriam esperar, que o Senhor havia prometido por tantos anos, quem era aquele que seria o ungido de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, ele já começa dizendo como? Livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele usa filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Porque ele não diz livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de José. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Salomão, pois ele também era descendente de Salomão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Judá, pois ele também era um descendente de Judá. Por que dizer livro da genealogia de Jesus Cristo e dar esses dois nomes, Abraão e Davi? Pois era exatamente nessas duas figuras, Abraão e Davi, que o Senhor trouxe uma palavra profética, de que um dia, um descendente desses, seria o descendente por intermédio do qual o Senhor traria bênção para todas as famílias da terra. E agora aqui em Mateus, o Espírito Santo, por intermédio do evangelista Mateus, ele vem e diz, este é o Messias, este é o Cordeiro, este é o prometido de Deus, este é o filho de Davi, este é aquele descendente de Abraão. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí. O Espírito Santo, irmãos, vai revelando. E agora aqui a Paulo, Gálatas 3,16, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou em outras traduções, e ao seu descendente. Não diz
e aos descendentes, ou e às posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Portanto, ele diz, ele não está falando de um povo que viria por Abraão e este povo abençoaria todas as famílias da terra. Mas ele está falando de um homem que viria por Abraão e este homem abençoaria todas as famílias da terra. Por que Deus enviaria este homem? E quando nós falamos, irmãos, em abençoar todas as famílias da terra, é interessante pensarmos nessa palavra abençoar. Porque quando falamos de bênção, ela é totalmente contrária ao pecado. Porque o pecado, bênção tem a ver com vida, e pecado tem a ver com morte. Bênção tem a ver com prosperidade, pecado tem a ver com maldição. E o homem, ele estava debaixo da natureza, e está debaixo da natureza de pecado, por causa de Adão. Mas de repente o Senhor vem para Abraão e fala que mesmo o homem estando debaixo de uma natureza de pecado, por causa de Adão, o Senhor vai trazer uma bênção, que é extremamente contrária ao pecado na vida dele. Como Deus pode trazer bênção, como Deus pode trazer prosperidade, como Deus pode trazer vida a quem está amaldiçoado, a quem está afastado em trevas e a quem está morto. Como o Senhor poderia trazer vida a mortos? Como o Senhor poderia trazer bênção àqueles que estão debaixo de maldição? É verdade que Deus prometeu um descendente que viria, e esse descendente traria isso, mas como poderia ele? Esse descendente não foi um descendente para judeus, esse descendente foi um descendente para todas as nações. Veio para o que era seu, os seus não o conheceram, não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele fala de Deus. Mas um pouco mais à frente ele diz, e esse Verbo se fez carne. Você entende que Deus se fez carne. Deus se fez homem. Deus se encarnou. Dentro de uma mulher, Maria, sem receber a natureza de pecado, porque Jesus não tinha a natureza de pecado como eu e você já nascemos com ela. Porque Jesus não tinha pai. Jesus não tinha pai. A natureza de pecado é passada por causa do homem, por causa da semente, de homem para homem. Agora eu pergunto, quem de vocês aqui nasceu sem pai? Você pode não ter tido um pai presente, mas sem pai não teve como nascer. Só teve duas pessoas na criação inteira que nasceram sem um pai carnal. Quem? Adão e Jesus. E essas duas pessoas nasceram sem natureza de pecado. Adão adquiriu a natureza de pecado, mas ele nasceu sem ela. E Jesus, de igual modo, também veio sem natureza de pecado. A Bíblia diz que ele nunca pecou. Mas assim como a serpente, Satanás, o diabo, buscou levar o homem no Éden a pecar, de igual modo Satanás buscou levar Jesus a pecar. Tendo sido batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, então começa o seu período ali de tentação. Portanto, irmãos, entenda. Uma maldição em Adão, uma promessa em Abraão. Morte em Adão, promessa de vida pelo descendente de Abraão. Promessa sobre Abraão para um descendente, por meio de um descendente que viria, Jesus. Amém.
Jesus Cristo veio. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O verbo se fez carne. E vocês entendem? João fala, o verbo se fez carne. E ele diz que o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, o verbo, Deus, se fez carne. João diz isso. Mateus vai dizer, esse é o cumprimento que diz, o seu nome será Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Mas por mais que ele fosse Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e feito na forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque se ele tivesse pecado, nada poderia fazer por nós. Porque se nós temos uma natureza de pecado, há uma consequência sobre a natureza de pecado. Qual é? A morte. Você entende que no momento que nós estamos aqui e glorificando a Deus e exaltando, não é apenas porque Ele é rei, não é apenas porque Ele é grande, não é apenas porque Ele é soberano, mas é pelo que Ele fez por nós. Não apenas pelo que Ele é, mas pelo que Ele fez por nós. Verdade que o Senhor, só pelo que Ele é, já se mostra tão digno de honra, tão digno de glória. Mas a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. E se o amor de Deus não te constrange, é porque você ainda não teve consciência de qual é esse amor. Pois o Senhor lá atrás com Abraão prometeu a vida de um descendente. Mas quando esse descendente veio, para que todas as famílias da terra, para que a minha família, para que a sua família fosse abençoada. Como todas as famílias da terra seriam abençoadas no descendente de Abraão, Jesus Cristo? Como? 2 aspectos. O primeiro, abra em Gálatas 3, se você já está em Gálatas mesmo, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Ele diz que para que a bênção de Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão por intermédio do seu descendente, chegasse a nós, era necessário que este descendente, para que eu pudesse ser abençoado, ele recebesse as minhas maldições. Presta atenção nisso. Para que eu pudesse ser abençoado, ele precisa receber as minhas maldições. Porque maldição não consegue estar no mesmo lugar que bênção. Para que você fosse abençoado, alguém precisava ser amaldiçoado. Porque maldição não coaduna com bênção. Maldição não está no mesmo prato que a bênção. Ou é maldição ou é bênção. Lembra Deus falando? Eis que hoje lhes proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porque você não tem como caminhar no caminho da maldição ou no caminho da bênção ao mesmo tempo. Ou você está no caminho da bênção ou você está no caminho da maldição. Entendem isso? Agora, para que nós recebêssemos bênção, havia um problema. Qual o problema de recebermos a bênção de Deus, a promessa de Deus? Porque bênção não caminha no mesmo caminho que a maldição. E a Bíblia diz que aquele que está em pecado está debaixo da maldição. Pois a Bíblia diz, maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. Eu não cumpri todas as palavras da lei de Deus. Você cumpriu? Você cumpriu todas as palavras da lei de Deus? Você não cumpriu todas as palavras da lei de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não cumpri todas as palavras da lei de Deus. E você também não cumpriu. E não só eu e você, mas todos nós não cumprimos.
E se todos nós não cumprimos as palavras da lei de Deus, todos nós estamos debaixo de maldição. Naturalmente, todos estamos debaixo de maldição. Naturalmente, todos estamos debaixo de morte. Naturalmente, todos estamos debaixo de condenação, pois não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Se eu e você estamos debaixo de maldição, como podemos receber bênção? Como Deus pode abençoar aquele a quem já está amaldiçoado? Você lembra de Jacó e Esaú? Isaac tinha uma bênção. A bênção da primogenitura. E ele chama o seu filho Esaú, para que o seu filho Esaú fosse abençoado. Então Jacó engana Esaú. Isaac é cego nesse tempo. Jacó engana Esaú e recebe a bênção de Isaac em lugar de Esaú. Logo que Jacó sai da presença de Isaac, quem chega? Esaú. Nós descredibilizamos muito essa questão de bênção nos dias atuais. Ah, Deus abençoe, a bênção, amém. Mas olha, a seriedade era tão grande da bênção e das palavras que ele tinha lançado sobre a vida de Jacó. Ainda que por engano. Se fosse no direito, era vício de consentimento, anula. Mas ali não importa isso. Esaú chega e diz, eu quero receber a bênção. Ele fala, infelizmente, Jacó já recebeu. Mas meu pai não tem nenhuma outra bênção. Ele diz, eu já abençoei ele completamente. Todas as palavras de bênção que eu tinha, eu derramei sobre a vida dele. Não sobrou nenhuma outra bênção. Interessante isso. Pois o Senhor entende que ou recebemos bênção ou maldição nas nossas vidas. E não tem como recebermos maldição e bênção ao mesmo tempo. Pois a maldição é consequência da obediência. A bênção é consequência da obediência. E a maldição é consequência da desobediência. Todo aquele que cumprir todas as palavras do livro dessa lei, abençoado. Aquele que descumprir qualquer uma das palavras do livro dessa lei, amaldiçoado. Você cumpriu todas as vontades de Deus? Não. Portanto, se você não cumpriu, você descumpriu. Se você descumpriu, é desobediência. Se é desobediência, qual é a consequência? Maldição. Portanto, como poderíamos receber a bênção que o Senhor prometeu em Abraão, se já nascemos debaixo de um jugo de maldição? Então vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, no qual Satanás buscou constantemente que ele também pecasse, porque se ele pecasse, ele também receberia sobre a sua vida maldição. Mas como ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, a Bíblia diz aqui que ele pôde nos resgatar da maldição. Como? Eu não tenho nenhuma maldição sobre a minha cabeça, Senhor. Então peguem a maldição que é sobre eles e derrame sobre mim. Porque se o Senhor pegar a maldição que é sobre o Lucas, a maldição que é sobre o Rafael, a maldição que é sobre o Jean, a maldição que é sobre o Mai, a maldição que é sobre o Felipe, e derramar sobre mim, eu tiro a maldição que está sobre você, e eu coloco sobre mim. Eu tiro a maldição que está sobre você, e eu coloco sobre mim. Eu tiro a maldição que está sobre você, e é colocado sobre mim. E se eu tiro a maldição que está sobre você e coloco sobre mim, se você tem uma maldição em cima da sua cabeça, ainda que seja uma maldição eterna, e eu tiro ela e coloco sobre mim, sua cabeça fica, você fica vazio. Portanto, não há nenhuma maldição. Eu posso colocar agora o que sobre aí? A bênção. Vocês entendem? Então a Bíblia vai dizer aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. Cristo então, que não tinha maldição sobre si, no madeiro, nos atraindo na cruz do Calvário, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ali, ele atrai para si toda a maldição, de quantos? De todas as famílias da terra.
entendem que a bênção de todas as famílias da terra, em primeiro lugar, tem a ver com tirar a maldição de todas as famílias da terra. Pois não tem como eu dar a bênção sobre todas as famílias da terra, se tem sobre todas as famílias da terra maldição. Então eu primeiro preciso tirar a maldição sobre todas as famílias da terra. Onde ele tirou a maldição sobre todas as famílias da terra? João 12. O que vai dizer ali? E eu, quando for levantado da terra, disse Jesus, todos atrairei a mim. E disse isso a respeito do tipo de morte que havia de morrer. Morte de cruz. E na cruz do Calvário, o descendente atrai sobre si todas as maldições. Você lembra de Isaías 53? E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O caminho que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Vamos caminhar um pouquinho nisso. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Portanto, o pecado, a maldição sobre mim caiu sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído. Por quê? Por causa das nossas iniquidades. Portanto, nessa primeira parte ele fala maldição sobre ele. Mas a segunda parte fala o que ele fez também. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo, maldição, que nos traz a bênção. Castigo tem a ver com maldição. Paz tem a ver com... Eu quero receber o caminho da bênção, eu quero receber o caminho da paz. Então, mas primeiro tem que pagar a maldição. Mas se eu pagar a maldição eu morro, porque é morte eterna. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, maldição, nós fomos bênção. Você entende? Que a maldição que é sobre nós caiu sobre ele. Você entende que toda a condenação de todo o pecado que você cometeu e cometerá na sua vida já foi sobre ele? Você entende que quando ele estava ali na cruz do Calvário, e as suas últimas palavras, tetelestai, está consumado, significa, a obra foi completa, meu ministério foi encerrado, pois eu cumpri aquilo para que eu vim. Quando ele não foi deixando o serviço mal feito, ele não foi deixando algo incompleto, mas ele completou tudo que ele tinha que ter feito como descendente. Ele já fez todas as coisas. O descendente já fez todas as coisas. Para quê que ele não recebeu a maldição? É que diz o texto que nós lemos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por que ele recebeu essa maldição? O versículo seguinte, para que, o que diz a sua Bíblia? O que diz aí? Para que? Gálatas 3:14. Para que ele recebeu a maldição? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Até aqui. Ele recebeu a maldição sua. Ele recebeu a maldição minha. Para que a bênção de Deus pudesse vir sobre nós. Toda a maldição do pecado em Adão, para que nós pudéssemos receber a vida da promessa da bênção em Abraão. Esse é um amor que constrange. Nós lemos na palavra de Deus, 1 Coríntios 15:22, que diz, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Em Adão todos morrem. Maldição, morte em Adão. Onde recebe vida? Em Cristo. A Bíblia vai dizer em Romanos 5:12, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Mas ali mesmo em Romanos capítulo 5, ele vai dizer, porque a morte veio pela desobediência, porque a desobediência traz morte, mas a vida veio pela obediência. O primeiro Adão, aquele lá da criação, trouxe morte.
a Bíblia diz que o segundo Adão, por que segundo Adão? Porque só dois foram criados sem pecado, você lembra disso? Aquele lá da criação e Jesus. Portanto, aquele é o chamado, a Bíblia vai dizer ali no livro de 1 Coríntios, ele vai chamar ele de primeiro Adão. Se não me falou, 1 Coríntios capítulo 15, vai chamar ele de primeiro Adão. O primeiro Adão desobedeceu. Mas agora o Senhor envia um segundo Adão, que ele chama, Jesus. Um segundo que nasce sem pecado, mas este não, este obedece. E assim como todos se tornaram pecadores e condenados por causa do pecado de um só homem, Adão, agora todos que foram atraídos em Cristo se tornam justos e santos pela obediência de um só homem. Você é pecador por causa de Adão, mas você é santo por causa de Jesus. Você é condenado por causa de Adão, mas você é justificado por causa de Jesus. Se você se justificar com base nas obras, você está em Adão. Se você crer em Jesus, você recebe os benefícios de Jesus. Meus irmãos, é difícil para nós como igreja entendermos que a obra já foi feita. Qual é a bênção? Qual é a bênção? Porque a Bíblia diz que nós recebemos a bênção, né? A bênção, porque, vamos lá, em ti, no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Então esse descendente é Jesus. Jesus na cruz do Calvário atrai a ele todas as famílias da terra. Tira de todas as famílias da terra a maldição. E a maldição que era sobre mim e sobre você está sobre ele. Maldição que nos separa de Deus. Maldição que gera morte. Por isso Jesus na cruz do Calvário diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a minha e a tua maldição estavam sobre ele. Eu recebo então agora a bênção. Eu sou declinado da maldição. Mas agora a pergunta é: o que é essa bênção? Será que é dinheiro? Será que o Senhor vai encher meus bolsos agora? Porque quando a gente fala de bênção, o que a gente entende de bênção? Você vai receber a bênção de Abraão. Bem, pode ser que para alguns a bênção tenha a ver, quando eu falo bênção, pode pensar cada uma coisa diferente aqui, não é verdade? Pode ser que um entenda que bênção significa, olha, eu vou abençoar a sua vida, Marcos. Marcos fala, ai que bom, minha conta estava meio vazia. Um outro talvez eu possa dizer, eu vou abençoar a sua vida. Você fala, que bom, eu estava sentindo uma dor no braço. O outro pode ser, vou abençoar a sua vida. Ai que bom, meu filho vai sair das drogas. Porque bênção é uma coisa muito subjetiva, não é verdade? Porque bênção significa, a palavra hebraica para barak, que significa autorizar a prosperar. Portanto, quando você diz para alguém, eu abençoo você, você está falando para ele uma palavra hebraica chamada barak, que significa, eu estou autorizando você a prosperar. O que não deixa de ser também muito genérico. A prosperar no quê? A prosperar aonde? A prosperar em qual sentido? Qual era e o que significava a bênção que o Senhor disse a Abraão? O que a Bíblia diz que era essa bênção? Porque essa é uma bênção que você recebeu. Você entende que você recebeu já essa bênção? Talvez você não entenda. Talvez você prefira se manter debaixo do jugo da condenação e do pecado e da maldição. Mas você não precisa. Pois a obra que Jesus fez, ela já foi feita. O Evangelho não é um manual do que fazer. O Evangelho é uma notícia do que foi feito. Presta atenção nisso. O Evangelho não é um manual do que fazer. O Evangelho é uma notícia do que já foi feito. Essa boa nova do que foi feito diz que Jesus já fez todas as coisas. Você quer se manter debaixo da maldição natural sua, ou você quer entrar debaixo da bênção de Jesus? Mas voltemos. O que é essa bênção? Atos capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, versículo 25 e 26. Começa a nos mostrar alguma coisa a respeito do que é esta bênção que Deus prometeu. Em Atos, capítulo 3, versículo 25 e 26. Diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, olha só, na tua descendência
serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, agora a gente vai falar dessa promessa. Versículo 26. Ressuscitando Deus, a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. No quê? E aí ele vai nos dizer aqui. Vos desviasse a cada um das vossas maldades. Em outras traduções, apartar das suas perversidades. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a bênção de Abraão é a bênção no qual Deus traria liberdade dos pecados. 1 João vai dizer, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, as obras de Satanás. Qual foi a obra que Satanás fez e implantou aqui? O pecado, lá em Adão, você se lembra? O pecado que gerou por consequência a morte. O diabo implantou o pecado que gerou a morte. O Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Portanto, o Filho de Deus veio para desfazer a morte e também o pecado. Aqui a Bíblia diz que a bênção de Abraão tinha a ver com desviar das iniquidades, desviar das maldades. Então, primeira coisa, a bênção de Abraão tinha e tem relação com, por intermédio dessa bênção, eu sou apartado do pecado. O Senhor agora nos dá liberdade. Liberdade. Estava conversando com a minha esposa sobre isso, sobre liberdade. E é muito perigoso, liberdade com libertinagem. Judas, o irmão de Jesus, ao escrever no livro de Judas, ele diz que há muitos que entram no nosso meio, pregando uma falsa liberdade, uma libertinagem. Qual a diferença da liberdade para a libertinagem? A liberdade nos leva a estar livres do pecado, a libertinagem nos leva a fingir que estamos livres do pecado e pecarmos mais. Liberdade e libertinagem, falsa liberdade, libertinagem. A bênção de Abraão, a bênção em Abraão, é a bênção da liberdade. Ouça isso que eu vou falar para você. A bênção em Abraão é a bênção da liberdade. O Espírito Santo vem, a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Às vezes a gente vai a algumas comunidades, quando o pessoal do louvor começa a tocar e fala, esse texto, eu já sei que vai ter música para pular, né? Porque sempre é. Quem é livre aqui? Mas a Bíblia não estava falando no sentido tão mínimo que você é livre para pular. É muito maior do que isso. Você é livre do domínio do pecado. Irmãos, se nós pecamos hoje, e eu não estou dizendo que um crente no Senhor não pode pecar. O pecado não pode ser mais a prática de sua vida. Se pecar, como disse João em 1 João, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas uma coisa é a diferença entre antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, eu sou escravo do pecado. Depois de Cristo, eu sou livre. E vem a tentação, e junto com a tentação, o Senhor diz que Ele manda junto o escape, porque eu sou livre. Eu sou livre. Nunca me esqueço de uma palavra que eu ouvi de uma senhora de uns 80 anos de idade. E eu acho que eu ouvi isso há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu não lembro de nada mais do que ela falou, mas disso eu lembro. Que ela disse, o que Jesus fez? Ele nos deu liberdade. Liberdade para quê? Para poder dizer não. Porque antes eu não podia dizer não. Antes eu era escravo, escravo do pecado. Mas agora eu tenho liberdade para dizer não, e eu posso ter liberdade também para dizer sim. Gálatas diz o quê? Vós, irmãos, fossem chamados. Para quê? Liberdade. E agora que eu tenho liberdade, o que eu faço? Ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Faça o que com essa liberdade? Sirvam uns aos outros pelo amor. Porque vocês são livres. Qual é a bênção de Abraão? Liberdade. Pois aí vem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Para isto Cristo vos libertou, diz a palavra de Deus. Você entende que em Jesus, a bênção de Abraão é liberdade.
Liberdade do quê? De duas coisas, meus irmãos, essenciais. Liberdade da condenação e liberdade do domínio do pecado. Presta atenção nisso. Eu vou só citar para você. Gálatas 3,8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, declararia justo pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditos todos os povos. Se nós pegarmos esses dois versículos, Atos 3, 25, 26, Gálatas 3,8, nós percebemos que a bênção de Abraão, nós vemos pela palavra que a bênção de Abraão tinha a ver e tem a ver em Cristo com liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da condenação e liberdade do domínio do pecado. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Adão, o que recebemos? Essas duas coisas. Você se lembra? Em Adão recebemos a condenação da morte, que nos gerou agora então escravidão. Escravidão do domínio do pecado. E sobre nós veio o peso da condenação da morte eterna. Em Cristo Jesus, nós recebemos liberdade. Liberdade do quê? Da condenação que tinha em Adão, agora eu recebo a liberdade da condenação em Jesus. Portanto, agora eu posso ter a ousadia de me chegar no Santo dos Santos. Agora eu posso ter a ousadia de me chegar na presença do Senhor. Agora eu posso ter a ousadia de dizer igual Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eis que agora a coroa da justiça me está guardada. Ele nos diz: eu acho que pode ser que... Não. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas eu tenho certeza, Ele dará também a todos os que amarem a sua vinda. Em Adão, condenação. Em Jesus, libertação da condenação. Em Adão, escravidão do pecado. Em Jesus, liberdade do pecado. Sabendo que o pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, em Jesus, o descendente, recebemos tudo o que precisamos. Tudo. Mas você pode ainda escolher não receber. Bem, pode ser que alguém um dia aposte numa mega sena. 200 milhões. E você tem o bilhete. Você recebeu. Você foi sorteado. Era uma coisa raríssima, uma coisa valiosíssima. Pode ser que você foi sorteado e não ganhe e não pegue o dinheiro? Pode. O que você precisa fazer? Eu preciso pegar o bilhete. Eu não sei como é que funciona, mas acredito eu que tenho que levar ele a algum lugar. E que levando ele nesse algum lugar, ali vai ser conferido e vai ser dito que eu sou o ganhador. Mas e se eu pegar esse bilhete, guardar no meu bolso, eu recebo o benefício que está previsto no bilhete, sim ou não? Não, claro que não. Irmãos, há uma carta escrita. Irmãos, há uma notícia. Há um evangelho. Há uma boa notícia contada aqui. O bilhete premiado está dizendo que você ganhou. Uou, você ganhou. E agora? Agora você pode talvez fechar, guardar e amém. Não. Você vai receber os benefícios do bilhete premiado? Claro que não. Para você receber os benefícios disso, o que tem que acontecer? Gálatas 3, versículo 3 a 6 e o versículo 9. Gálatas 3, 3 a 6 e 9, a palavra de Deus vai dizer assim. É o caso de Abraão. É o caso de Abraão. Eu vou pedir para os irmãos do louvor já virem, bem como os diáconos. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9.
De modo que, quem? Como está na sua Bíblia? Os da fé. Os da fé é que são o quê? Abençoados com o crente Abraão. Quem é que são abençoados com o crente Abraão? Os da fé. Portanto, irmãos, todas as famílias da terra estão em Jesus. Todas as famílias, a tua família, o teu filho, você, a tua esposa, o teu marido, o teu pai, a tua mãe, os teus amigos, todos estão em Jesus. Mas para que este bilhete premiado, para que esta boa nova se torne realidade, é necessário fé. Quando o carcereiro chega para eles e diz: Senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Não havia um manual, havia uma notícia. Não havia um manual, havia uma notícia. Sabe por que a religião é tão pesada? Porque a religião é um manual. Sabe por que o Senhor diz que o seu jugo é suave e o fardo é leve? Porque o Evangelho é uma notícia. É uma notícia do que já foi feito. Crê no Senhor Jesus, ele diz, e será salvo a tua família, tu e a tua casa. Por que eles poderiam dizer isso com tanta ousadia? Porque a família deles estava em Jesus, no descendente de Abraão. E havia uma promessa: em ti, no teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Ele atraiu a minha família. Ele atraiu a minha esposa. Ele atraiu a mim. Ele atraiu os meus pais. Ele atraiu você. Ele atraiu o teu filho. Ele atraiu o teu neto. Ele atraiu. Portanto, o clamor que você tem que fazer diante do Senhor é apenas que os seus olhos sejam abertos. Porque não há nada mais que precise ser feito. Quando o Senhor disse, está consumado, sabe o que significava isso? Está consumado. Significava que tudo já foi feito e que não tinha mais nada para fazer. Você já creu no Senhor? Você já creu nessa notícia? Você já creu nisso? Irmãos, que maravilhoso é poder ter a leveza do Evangelho. A leveza. O meu jugo é suave, disse o Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, disse o Senhor. Sou manso de coração. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Sabe por que a religião é pesada, meu irmão? Porque a religião é um manual. Sabe por que o Evangelho é leve? Porque o Evangelho é uma notícia. Uma notícia do que ele já fez, e uma notícia que você precisa apenas tomar posse, crer nela. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Te louvamos, Senhor. Exaltamos o teu nome. Celebramos a ti. Porque o que é que precisamos fazer? Nada. Aliás, Senhor, nós apenas estragamos as coisas. Mas em Ti, Senhor, está a vitória. Por isso convém que nós diminuamos e o Senhor cresça. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos, Pai. Amém.